1 Alexandre, 2 Edson Mendes, 3 Júnior, 4 Sidney, 6 Rogério, 3 volantes, 8 Gilmar Serafim, 7 Jurema, 5 Wagner, 11 Rogerinho e os 2 atacantes, 10 Fabinho, 9 Gilson, o técnico Rafael Granite. Fluminense, Rui Guilherme. Fluminense definido pelo técnico Oswaldo de Oliveira, 1 Murilo, 2 Flávio, 3 César, 4 Regis, que é o capitão da equipe, meia dúzia Júnior César, 7 Marcão, 5 Sidney, 9 Fábio Melo, 10 Roger, 11 Caio, 8 Magno Alves. Trio de arbitragem é do Ceará, apita o jogo Marco Antônio Colares Brasil, seus assistentes, o Mário Márcio Torres e o Francisco Carlos Silva. Colares Brasil, olhando para ver se está tudo ok, agora sim está valendo, começa o jogo, a saída do Sampaio Corrêa. Copa do Brasil, você acompanhando com exclusividade aqui no Sport TV. Bola chegando pelo meio para o Juruna. Faz a abertura do lado esquerdo. Rogério tenta a enfiada de bola, fica difícil. A marcação do Fluminense chegando junta também. Bola tocada na linha de fundo. Só tiro de meta que favorece o Fluminense para a cobrança do Murilo. Agora, Daniel de Paula. Hoje, Paulo César servindo a seleção brasileira, ausente aí no Fluminense. E também Fernando Diniz. São 2 desfalques importantes, não? Não, tem o Fábio Melo, que é um jogador que já tem uma certa experiência, apesar de muito jovem também, ex-jogador do São Paulo, já entrou na equipe, deu uma movimentação interessante no time do Oswaldo. O Júnior César está buscando o espaço dele, inclusive porque o Paulo César, quando voltar, pode até ser utilizado eventualmente como meia, não é? Então é um time que o Fluminense tem elenco, quer dizer, tem recursos para suprir a ausência de alguns jogadores. São 2 jogadores importantes? São, mas... Olha o cruzamento, César afastou o perigo. Mas quem está entrando vai inclusive querer mostrar serviço para o Oswaldo para ter chance de jogar com a camisa do Fluminense. Você daí de cima, Lucas, não tem noção, parece que o gramado está bom, mas não está. Tem muita ondulação, o gramado é irregular e existem também pequenos buracos. É, claro que dificulta sempre para a equipe mais técnica, do caso aí é do Fluminense, né? Falta que favorece o Sampaio Corrêa, mais uma falta perigosa. Melhor ali para quem bate de pé esquerdo, e o Rogerinho, que é velho conhecido do torcedor do Fluminense, inclusive ele esteve naquele elenco que foi campeão carioca em 95, né? O Rogerinho está ali colocado para cobrança. Ele que jogou pelo Fluminense de 94 a 98, é a segunda vez que joga contra o tricolor carioca. A primeira foi em 99, jogando pelo Madureira, 2-2, e o Rogerinho marcou um dos gols. Você está vendo ali também o Rafael Granite, está ali orientando os jogadores do Sampaio Corrêa. Vamos para a cobrança de falta, 3 jogadores do Fluminense protegendo o canto esquerdo do Murilo, que está do outro lado. Vai Rogerinho, cobrou direto, bola direto para fora, tiro de meta. Neste sábado tem mais torneio Rio-São Paulo para você. Et Jundiaí, Vasco, América e Corinthians no Sport TV. E também jogos exclusivos no Premier Esportes pelo sistema Pay-Per-View. Teremos Fluminense e Ponte Preta às 4h30, Palmeiras e Santos também às 4h30 da tarde. Às 6h30 da noite, Botafogo e São Paulo. Às 6h30 também, Americano e Flamengo. E também pela Copa Sul Minas, Inter e Cruzeiro às 3h30, Malutron e Grêmio também às 3h30 da tarde. Tem o Sampaio Corrêa, tentativa do cruzamento é bom, fechado, perigoso, o Murilo estava ali, saiu para fazer a defesa. Toca de cabeça errado, bola direto para fora, lateral que favorece o Fluminense. Mais uma transmissão exclusiva do Sport TV mostrando a Copa do Brasil. Quarta-feira de cinzas tem mais, né? Você sempre acompanhando no Sport TV a Copa do Brasil com grandes jogos. Roger. Fez ali a proteção, estava difícil. Toca no Magno Alves, mais atrás. Sidney tocando para o Roger. Bola chega na direita, outra vez o Roger. Claro que vai ser o jogador mais visado aí pela marcação do Sampaio Corrêa, né? Olha o Roger. Girou, já tentou a jogada bonita. Agora tem uma coisa, hein, Daniel? Se ele prender demais a bola, ele está arriscado a levar uma bordoada hoje, hein? É o que eu conversava hoje à tarde no hotel onde estamos hospedados aqui em São Luís com Oswaldo Oliveira. Eu exatamente questionava esse comportamento do Roger, que é um jogador diferenciado, altamente técnico. Se isso não seria um risco para ele e para o Fluminense, é claro, perder o jogador numa eventual dividida mais brusca de algum jogador do Sampaio Corrêa, que vai querer, lógico, inutilizar a ação desse que é o principal criador na equipe do Fluminense. E o Oswaldo diz que não.
A liberdade dele é total. Se ele quiser conduzir bola, ele conduz. Se ele quiser fazer toques rápidos, como é a sua característica, né, e a sua aptidão, também ele pode, tranquilamente. Então é um jogador com inteligência suficiente, Lucas, eu imagino, para conseguir se livrar desse tipo de problema, né? Porque é realmente um risco. E olha o Roger tocando na frente. Quase a bola ia sobrando para o Caio. O craque em si já é um jogador visado pelo adversário, né? Porque sabe que ele pode fazer a diferença. Então, se o Roger, quanto mais objetivo e mais sério for o Roger dentro de campo, menos risco ele tem de sofrer alguma lesão. Vem de novo o Sampaio Correia. Lançamento na frente. Tentativa era com Gilson. Melhor para o César. Toca no Flávio. Flávio já tenta sair jogando com o Magno Alves. Muito recuado pelo Fluminense. Aí até onde está colocado o Sidney. Júnior César. Inclusive porque, Lucas, para encerrar essa minha análise, é exatamente em função daquilo que o Rui Guilherme informou agora há pouco sobre o gramado. Quer dizer, importantíssima informação, porque se você escapar da marcação de algum jogador do Sampaio Correia, de repente você tem um buraco. E como ele é um jogador que gira muito rápido, enfim, tem que tomar, todos os jogadores que estão aí em campo, tem que tomar cuidado, né? Até os repórteres que estão correndo ali na lateral do campo. É verdade. E vem o Fluminense, o toque na frente era para o Caio. Primeiro chegou bem colocado a zaga com o Júnior tirando. 0-0, Sampaio Correia e Fluminense, Copa do Brasil aqui em São Luís do Maranhão. Hoje com 27 graus e olha, costuma ventar bastante aqui em São Luís. Hoje nenhum vento, né? Não está ventando aqui, então o calor aumenta. Bola tocada pelo meio para o Wagner. Movimentação do Sampaio Correia, abertura do lado direito. A bola chegando com Edson Mendes. Falta em cima do Rogerinho com 2 jogadores à marcação. E o homem para marcar o jogador Roger já está destacado pelo Rafael Granite. É o camisa 7 Juruna. É a marcação especial, né? O Rafael Granite estava dizendo que marcação especial em cima de todo o time do Fluminense. Mas com certeza o Roger vai ter também marcação especial hoje. Vem o Fluminense. Foi falta, o árbitro não marcou. Fábio Melo estava por ali. A bola acabou não chegando para o Caio. Este é o 7º jogo entre Fluminense e Sampaio, com 4 vitórias do Fluminense, 1 vitória do Sampaio e 1 empate, Lucas. E vem de novo o Sampaio correndo, o cruzamento é bom, Gilson tentou bater, César bloqueou, escanteio que favorece o Sampaio Correia. E há 42 anos o Fluminense não vence o Sampaio. A última vitória foi em 1959 no amistoso aqui. Fluminense 5, Sampaio Correia 1. E desses 6 jogos, Lucas, o Sampaio Correia só venceu uma vez, em 1974, 3-1 para o Sampaio Correia. Vem cobrança de escanteio, 7 minutos jogados nesse primeiro tempo. A bola vai ser levantada na grande área, tem o cruzamento fechado, o Murilo saiu, é dele. Sport TV, o canal campeão. Banco Real, o banco da sua vida. Magno Alves toca com o Júlio César. Outra vez vem o Fluminense. Fábio Melo estava ali pedindo na frente. Fluminense vai tocando bola. Torcida do Sampaio Correia agora vaiando. Júlio César. Magno Alves. Tentativa com Sidney, daí até o Marcão. Apenas César e Regis no campo de defesa, né? O resto todo do time do Fluminense no campo de ataque nesse momento. Bola tocada mais atrás. Chegamos a 8 minutos desse primeiro tempo. 0-0 Sampaio Correia e Fluminense. Olha o Flávio chegando, olha o Flávio chegando. Clareou na perna direita, rolou para o Roger, preparou o cruzamento. Ficou difícil para ele, não conseguiu passar. Mesmo assim tentou enfiada de bola lá dentro da área e não deu. Lembrando que ontem tivemos Bragantino 1, Paraná 3. Em Bragança Paulista, o Bragantino já eliminado. Perdeu por 2 gols de diferença. O mesmo acontece com o Botafogo de Ribeirão. Botafogo da Paraíba, né? Que perdeu hoje para o Figueirense por 3-1. Em casa, na Paraíba. E o Botafogo da Paraíba está eliminado. Tivemos hoje também já a Semi de Mato Grosso do Sul 0-0 com vitória da Bahia. E o Magno Alves no lance anterior que perdeu a bola para o Juruna. Ficou olhando de cara feia para ele, Lucas. É, o Juruna que está ali para marcar o Roger, mas também está na marcação do Magno Alves. É um jogador que não vai perder dividida, né? O Juruna que é prata da casa ao lado do atacante Gilson. Dos 11, os 2 são pratas da casa.
Vem de novo o Sampaio Correia pela esquerda. Lançamento para o Gilson, já estava impedido. Lembrando que a partir de sexta-feira, direto de Ostrava, na República Tcheca, tem Copa Davis 2002 para você. Confronto difícil para o Brasil, Brasil e República Tcheca. O Brasil sem o Gustavo Kirten, sem o Guga, jogando com o Alexandre Simoni, Flávio Sareto, Fernando Meligeni e o André Sá, tentando a sorte contra a República Tcheca. Sexta-feira, 10h30 da manhã, horário do Brasil, você acompanhando ao vivo a Copa Davis. Caio veio buscar jogo. Tem o Sidney aberto pela direita, bola para ele. 2 jogadores agora chegando na marcação, obrigado a recuar. Marcão faz o domínio, toca na frente. Boa bola, vem o Fluminense. Olha o Roger, preparou na perna esquerda. Linda finta, tocou, tentou a tabela, não deu. Sobra de novo do Sampaio. Sidney já recupera. Flávio. Bom toque na frente. Olha a chegada do Magno Alves. Tentou a jogada pelo meio, não deu. Chegamos agora a 10 minutos do primeiro tempo, 0-0. Lembrando que nessa sexta também começa direto de Salt Lake City, nos Estados Unidos, em Utah. Jogos Olímpicos de Inverno para você. Cobertura especial do Sport TV, boletins diários, imagens exclusivas. Tudo sobre a Olimpíada de Inverno. Roger, que toque de calcanhar para o Marcão. Linda jogada, tocou na frente. Caio já saiu de dentro da grande área. Tenta a jogada individual, o Caio prende. Fica sem opção agora, né? Ainda ele. 2 jogadores chegando na marcação. Roger, Júnior César. Se esforça, evita a saída da bola pela linha de lado. Ainda o Júnior César. Quando tentou passar, foi desarmado. E tenta o contra-ataque agora na velocidade o Sampaio Correia. Juruna, esticou, bola na frente. Fabinho. Faz a ultrapassagem o Edson Mendes. Bola para ele. Boa enfiada de bola. Leva no fundo. Prepara o cruzamento. É bom. Tirou bem colocado o Regis. Marcão. Ele para o Júnior César. Já inverte do outro lado para o Flávio. Quase 12 minutos. Primeiro tempo 0-0. Flávio. Fábio Melo. Sidney pro Caio, hein? Sempre com marcação em cima dele. Se antecipou, conseguiu se livrar da marcação. Vem o Caio pela esquerda. Júnior César ia para ultrapassagem. Ele rasgou pelo meio, bateu forte. Pé direito. Bola para fora, tiro de meta. Sport TV, o canal campeão. Interligue 23, seus interurbanos nacionais e internacionais na mesma conta da operadora local. Lembrando que nessa quinta tem Paris Saint-Germain e Bordeaux. Campeonato francês ao vivo para você às 15:06 da tarde. Vem de novo o Roger, se mandando pela direita. Recebeu a marcação, já está dentro da área. Roger, 3 jogadores agora em cima dele. Se livrou, cruzamento, é bom, olha o toque de cabeça do Magno Alves. Bola para fora, tiro de meta para o Sampaio Correia. Impressionante como o Roger, num espaço pequenininho ali contra 3 jogadores, conseguiu se livrar. Olha aí a cabeçada. A bola foi muito alta, né, para o Magno Alves. Você está revendo o lance por outro ângulo, tá aí a repetição. Lucas, em 2 Copas do Brasil, Sampaio Correia foi eliminado logo na primeira partida. Em 99 pelo Atlético Paranaense, 3-1. E em 2001 pelo Fortaleza, 2-0. Sobre essa partida, depois tem uma história curiosa. Aliás, o Sampaio Correia que já enfrentou 2 equipes cariocas na Copa do Brasil, tirando o Fluminense, né? E vem o Fluminense pela direita. Magno Alves espera, prende. O Ceni de Mato Grosso do Sul 0, Vitória da Bahia 0. Jogo encerrado. Vem cruzamento da direita, bola por baixo. Aí facilitou o corte do Sampaio Correia. Lucas, em 2001, no dia 15 de março, Sampaio Correia perdeu aqui no Castelão por 2-0 para o Fortaleza. O curioso é que o técnico do Sampaio Correia na época, Olímpio Batista, depois do jogo dava entrevistas que o Sampaio tinha condições de se recuperar. Ele desconhecia o regulamento. Aí perguntou, não vai ter jogo de volta não? É isso mesmo? Incrível, né? Ele desconhecia completamente o regulamento da Copa do Brasil.
Vem o Sampaio Correia. Gilson preparou, Regis já vem na marcação. Marcão também briga pela posse de bola. Gilson bate de longe. Não chegou nem a assustar o goleiro Murilo. Sampaio Correia enfrentou o Vasco em 93, também pela primeira fase da Copa do Brasil. E perdeu aqui no Castelão por 3-0. Em 91, pegou o Botafogo. E acabou perdendo também aqui em São Luís por 2-1. Quer dizer, o retrospecto contra equipes cariocas na Copa do Brasil e na própria Copa do Brasil não é bom do Sampaio Correia. Vai! Vem! Bola chegando para o Edson Mendes. Toca mais atrás, Rogerinho. Tem livre pela esquerda o Rogério. Preferiu o toque curtinho. Gilmar Serafim faz o lançamento. Buscando o Fabinho. Chegou o primeiro bem colocado, Júnior César. Júnior. Tem que ser, Rogerinho, tem que ser mais rápido. Mais rápido essa bola. Tem que sair um dos volantes, vem. Lateral favorecendo a equipe do Sampaio Correia. O técnico Rafael Granite está pedindo para que um dos volantes saia para o jogo e que o Rogerinho comande o meio-campo. Edson Mendes do cruzamento. Bola vem a meia altura. Júnior César, a bola vai sobrar para o Regis, hein? Cabeceou meio torto ali. Bola nem chegou a sair. Vem o Edson Mendes, preparou o cruzamento, é para o Gilson, do outro lado. Flávio correu, não vai chegar, agora sim chegou na frente. O jogador do Sampaio Correia. Lateral que favorece o Fluminense. O Fluminense até agora que não faz uma boa campanha dentro do torneio Rio São Paulo, pelo menos não como queria, né? Empate com o Corinthians na estreia por 1-1, depois uma grande goleada em cima do América 8-0, depois empate com o Botafogo 1-1 e depois a derrota para o São Paulo com um golaço do Roger, mas não adiantou. São Paulo 4-3 em cima do Fluminense. Aí o Roger. Marcação do Juruna exatamente em cima dele. Deixou cair do Juruna. Olha o Roger. Dominou. Lindo drible. Tocou na frente. Tabela acabou não saindo. O Juruna rolou no gramado agora tentando marcar o Roger, hein? Incrível. E olha, já é a segunda vez que eu vejo o Roger fazer isso, Lucas. A primeira foi ano passado em Curitiba, no jogo Atlético Paranaense e Fluminense. Ainda na primeira fase, ele deu um drible em dois jogadores do Atlético. Os dois bateram com cabeça, caíram em campo. E desta vez foi o Juruna que rodou sozinho aqui no gramado. É o talento do Roger, ele é um jogador abusado, né? Ele é ousado, ele parte para cima mesmo da marcação, busca o drible o tempo todo. Lateral agora do Sampaio Correia, olha só a repetição do lance, ó. Aí já é o prosseguimento da jogada, a tentativa de tabela do Roger. Rogerinho. Pro Rogério, hein? Tem espaço até para bater pro gol. Clareou na perna esquerda, bateu, Murilo pegou. Primeira fase da Copa do Brasil, hoje com alguns jogos de ida e jogos interessantes hoje, hein? Vem o Fluminense. Outra vez o Roger. Sempre articulando as jogadas do Fluminense. Bola tocada para o Magno Alves, não alcançou. Era o Fábio Melo que estava por ali. Bola chegou para o Flávio, vai arriscar. Preferiu o toque na direita para o Caio. Prepara o cruzamento. Ainda o Caio levou vantagem, cruzamento. Tirou a zaga do Sampaio Correia. Escanteio que favorece o Fluminense. Quem tirou foi esse aí, ó, o Sidney. Zagueiro do Sampaio Correia. Você viu de novo o lance, Botafogo de Ribeirão Preto 1, Sport Recife também 1. Com os resultados da Copa do Brasil. Outro escanteio, hein? Mais um. Rogério! Aí o Náutico vai perdendo para o Remo por 1-0. Olha o cruzamento. Cruzamento e a cabeçada perigosa, a bola saindo. Tá aí a repetição para você do lance. Olha só como subiu o Caio. Aliás, o Caio que está sem marcar no Fluminense desde aquele jogo pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro contra a Ponte Preta, né? E o Caio está preocupado com essa ausência de gols, pelo menos nessa temporada, nesse início de ano. Tentativa do Fábio Melo, bola sobra com o Sidney. E o Fluminense de novo. 19 minutos, primeiro tempo, 0-0. Falta em cima do Roger, hein?
Apenas uma advertência verbal do árbitro Marco Antônio Colares, Brasil do Ceará. A bola chega da esquerda para o Júnior César. Toca pelo meio. Chega no Fábio Melo, cruzamento para dentro da área. Bola passando pelo Caio. Passou na boca do gol e saiu do outro lado. E olha, o vencedor desse confronto enfrenta ou o Paysandu de Belém do Pará ou o Atlético de Roraima, né? Primeiro jogo acontecendo hoje em Roraima. Segundo jogo em Belém, no dia 13. Aí já pela segunda fase da Copa do Brasil. Vai subir Júnior César, tocou de cabeça para trás, meio esquisito ali. Regis. Fábio Melo tocou, Marcão, Roger. Chegou na frente, se antecipando ali, toca na direita para o Flávio. Tem o Roger de novo como opção. Prefere o toque no meio para o Marcão. Bom o toque, hein, para o Flávio. Tentou de primeira mais atrás, não tinha ninguém ali do Fluminense. Vem Rogerinho, vem o Sampaio Correia. Alguns jogos de volta também. Náutico e Remo, por exemplo, é jogo de volta. Olha o Sampaio Correia descendo. O Sidney vem na marcação. Bola chega na esquerda para o Rogério. Preparou o cruzamento, clareou na perna direita. Agora sim, levantamento na grande área. Murilo saiu para fazer a defesa. Primeiro jogo foi 2-2. E agora o Náutico vai perdendo para o Remo por 1-0 dos aflitos em esse jogo. Guarani e América Mineiro também é jogo de volta hoje. Primeiro jogo foi 2-1 para o Guarani. E o Guarani hoje joga por um empate dentro do Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. O jogo começou também às 8h30 da noite. Joinville Americano, né? Americano no primeiro jogo venceu por 3-0 jogando em Campos. Olha o Caio. Tabela saiu, o toque é bom para ele. Clareou na perna direita, tentou bater, não deu, olha o chute. Bola direto para fora, que chance agora do Fluminense. Olha aí a repetição, como o Caio limpou. Tentou bater, não deu. Sidney, a bola sobrou para ele. Uma bomba. Bola passou perto. Tá aí a repetição para você. O Fluminense agora está melhor do que o Sampaio Correia, na sua opinião, Daniel? Desde os 6 minutos começou a se soltar o time do Fluminense. E encontra um bloqueio defensivo muito forte da equipe do Sampaio Correia, que monta uma linha com 3 ali na risca da grande área. À frente dela mais 3. E atrás deles todos, um jogador para fazer uma sobra. Mas sobra de 3 é uma das primeiras vezes que eu me lembro, é a primeira vez que vejo. Enfim, só que tem um detalhe, e seria interessante, porque o time do Fluminense está faltando um pouquinho de, sei lá, é um feeling que eu tenho aqui de cima, que eu estou vendo que o Fluminense poderia ser um pouco mais objetivo, como foi, por exemplo, agora no lance anterior, o Caio que tentou arrumar espaço, não tinha como, aí sim o Sidney bateu em gol. E olha o Edson Mendes, vem o Sampaio Correia, o cruzamento é bom, Gilson de cabeça, mas não valia nada, hein? Não está valendo nada, falta em cima do César e realmente no alto, o Gilson empurrou o zagueiro do Fluminense. Aos 22 minutos, para mim, o gol realmente foi bem anulado. Ali a repetição, como o César ficou no chão. Para você, Daniel. Olha lá, quando vai chegar na área, olha lá, olha o César se posicionando, vem a carga, os 2 braços nas costas do jogador do Fluminense, bem anulado o gol. E vem o Fábio Melo, cruzamento é bom para o Roger, dominou, tá dentro da área, adiantou demais, acabou perdendo. É bem atento agora o Marco Antônio Colares, Brasil, hein? E o Palmas de Tocantins está perdendo para a Portuguesa por 1-0. Esse é o jogo de ida. Se a Portuguesa vencer por 2 ou mais gols de diferença, não tem o jogo da volta, né? No Canindé. Júnior César. Sport TV, o canal campeão. Kaiser, a cerveja que sempre vai bem. Edson Mendes. Toca para o Gilson. Prepara, fica difícil. Prende bola, outra vez o Edson Mendes. Tenta achar o espaço para o cruzamento, não dá. Ele faz a finta. Na perna esquerda agora bateu para o gol. Murilo não deixou a bola sair, não. Bola não ia na direção do gol, mas de qualquer maneira o Murilo... Olha só a repetição. Evitou a saída da bola. Roger. Bola chega de graça com o goleiro do Sampaio Correia.
Agora chegamos a 24 minutos. Primeiro tempo continua 0-0. Sampaio Corrêa e Fluminense aqui em São Luís do Maranhão. Ano passado, Sampaio Corrêa foi eliminado na primeira fase pelo Fortaleza, né? Como já contou a história aí o Leonardo Boris. Aliás, o Sampaio chegou à final do último Campeonato Maranhense, perdeu para o Moto Clube, que é o principal rival, né, do futebol maranhense. Rogerinho. Prende bola, toca mais atrás. Bola chega para o Wagner. Sampaio Corrêa, que tem 26 títulos estaduais conquistados. Foi campeão da Série B em 73 e campeão brasileiro da Série C em 97. Olha, o toque é bom. Chegada do Magno Alves. Bola comprida demais para ele. E é uma outra curiosidade, né? São dois times que já venceram a Série C do Campeonato Brasileiro. Fluminense em 99 e o Sampaio Corrêa em 1997. Terceira divisão. Sem falta! Cobrança do Júnior César. Caio. Tá no mano a mano na marcação, tenta passar, conseguiu, boa jogada do Caio, rolou mais atrás, olha a chegada, Fábio Melo bateu, bola bate na zaga. Tenta sair para o jogo Sampaio Corrêa, mas está apertando na marcação, Fábio Melo ali. E o técnico Rafael Granite coloca no aquecimento Kaká, que é meio campo. Regis, ele com o Gilson, olha o Regis se atrapalhando, Gilson leva melhor, vem o Sampaio Corrêa. Fabinho, caiu sozinho agora o Fabinho, não houve nada no lance. Marcão, já toca bem pelo meio para o Sidney, tem espaço à sua frente, tentou o lançamento, boa bola chegando na ponta direita. Vem o Fluminense, Caio preparou o cruzamento, tirou a zaga do Sampaio Corrêa. Continua 0-0, logo depois da Copa do Brasil tem o Sport TV News para você. Todas as informações do esporte do Brasil e do mundo. Olha a arriscada ali o Fabinho, preferiu o Edson Mendes, bem aberto pela direita, boa bola para ele, cruzamento. Bola bateu nas costas do Júlio César, saiu escanteio para o Sampaio Corrêa. Juruna está mancando. É o marcador do Roger hoje, né? Vai ali o Rogerinho para a cobrança do escanteio. Ritmo lento, cadenciado. Você vê aí o banco de reservas do Fluminense. Agora sim a cobrança fechada, perigosa. Gilson, a bola passou por ele. E rivais só no campo, né, Lucas? Porque o Magno Alves acabou de ceder a garrafa d'água para o jogador de Sampaio, o Wagner. E vem o Fluminense. Olha o lançamento, é bom. O Magno Alves matou no peito, ajeitou, clareou na perna esquerda. Ainda ele prendeu, tá dentro da área. Tenta achar o espaço para o chute, não consegue. Cruzamento, a bola passa na boca do gol. Não tinha ninguém do outro lado do Fluminense. Amanhã, a partir das 8 da noite, ao vivo para você, tem a Superliga Masculina de Vôlei. Bento Gonçalves contra Bung Barão. Aí o Rafael Granite, a gente já viu o banco do Sampaio Corrêa, agora viu o técnico do Sampaio, o Rafael Granite, que disse para o preparador físico: continua aquecendo o Kaká, que é prata da casa. Agora o Juruna não me parece mancando, não. Me parece que o Rafael Granite não está nada satisfeito com o meio campo do Sampaio. E no lance do Magno Alves, que ele chegou a cruzar da linha de fundo, Lucas, o lance anterior, o Oswaldo gritou para o Caio: Caio, lá dentro. É que o Caio ainda estava voltando do campo adversário. Do campo dele, no caso. Você acha que falta aquele homem de área? Tá aí o Oswaldo Oliveira. Hein, Daniel? Você acha que falta aquele homem de área que está ali dentro da pequena área para completar o cruzamento? A diferença do Fábio Melo para o Fernando Diniz é essa. Quem deveria fazer essa jogada, ou o Caio com o Fernando Diniz na posição do Caio em campo, né? Ou o próprio Diniz com o Magno Alves sendo a referência de ataque. Como ele saiu para fazer a jogada, ninguém entrou no lugar dele. Agora há pouco, Lucas, saiu uma jogada mais ou menos assim, que o Sidney roubou a bola, aliás o Marcão roubou atrás, campo de defesa do Fluminense, e serviu para o Sidney sair armando. Ele tabelou com o Roger, ele foi como centroavante lá para a área, mas o passe não chegou a ele. Olha o Gilson. Dois jogadores na frente dele, prefere o toque mais atrás, Rogerinho.
Bola para o Fabinho. Edson Mendes aberto pela direita. 29 minutos, primeiro tempo, 0-0. Sampaio Correia e Fluminense. Olha que boa tabela. Saiu a tabela, hein? Edson Mendes no cruzamento. Bola com muita força. Flávio vai chegar. Chegou o primeiro jogador do Sampaio. O cruzamento aí foi horroroso, né? Jogou para trás essa bola. Jogou uma de zagueiro agora. E vem o Fluminense tentando armar o contra-ataque. Sidney. Já rola boa bola para o Flávio, vem na velocidade, já está no campo de ataque. Roger pediu, disparou o Roger, lançamento é para ele, olha o Roger, dominou, acabou sendo desarmado. O Fluminense tenta ganhar, o árbitro marcando a falta que favorece a equipe da casa, a equipe aqui de São Luís do Maranhão. E você vai ter um show de transmissão também do Sport TV na sexta-feira, véspera de carnaval, hein? Tem muito futebol para você pela Copa Sul Minas. Às 8 da noite tem Atlético Mineiro e Paraná para todo o Brasil, para a rede, menos para Belo Horizonte, que vai acompanhar Pelotas e Curitiba. Ao vivo para você, 8 da noite, próxima sexta-feira, véspera de carnaval. Sexta, sábado de carnaval, você acompanhando muito futebol também aqui no Sport TV e do Premier Esportes no sistema Pay-Per-View com jogos exclusivos. Gilmar Serafim toca mais atrás, bola chega para o Júnior. Passamos de 30 minutos agora. Marcão. Flávio. Chegada do Fábio Melo, outra vez o Flávio. Tentou o lançamento pelo meio. Melhor para o Sampaio Correia. O Fluminense está apertando a marcação no campo de ataque, olha só. Jogadores cercando, fica difícil para o Sampaio Correia sair. Júnior. Gilmar Serafim. Então o Edson Mendes aberto pela direita, livre de marcação. Ninguém viu até agora, né? Ela vem pelo meio. Chegada do Juruna. Tocou mais atrás. Rogerinho. Rogério. Juruna. Bola lateralmente. Bola chega para o Gilmar Serafim. Daí até o Edson Mendes. Lateral é do Sampaio Correia. Marcão. Chegando aí o Fábio Melo. Marcou um belo gol contra o São Paulo, né? Na vitória do São Paulo, 4-3 em cima do Fluminense no Morumbi. Júnior César. Substituindo hoje o Paulo César, que está na seleção brasileira. Inclusive jogou hoje lá na Arábia, né? Pela seleção do Brasil que venceu por 1-0. Olha o Roger. Escapou da marcação. Grande jogada do Roger. Leva no fundo o cruzamento. A bola já tinha saído, hein? O assistente está acusando que a bola já tinha saído. O Roger se atrapalhou um pouquinho ali na hora do domínio. Foi o suficiente para a bola sair. Lucas, ouvi aqui o técnico Rafael Granite. O que ele não está gostando? Porque ele abriu os braços agora e perguntou: Juruna, dá ou não dá? O que você não está gostando no meio campo? Estão deixando o time do Fluminense movimentar sem bola. Tem que acompanhar. E quando tiver posse de bola, tem que ter mais ousadia de ir para frente. Você vai acompanhando outros resultados. Anapolina 0, Juventude 1. Jogo em Anapolina. E olha o Rafael Granite dizendo aí para o Leonardo Borges que falta um pouquinho de ousadia para o Sampaio Correia. Olha o Gilson. Você concorda com o Rafael Granite, Daniel? Falta ousadia em certos momentos do jogo para o Sampaio Correia? Talvez até não seja só ousadia, falta um pouco de qualidade em alguns jogadores, né? Porque a aproximação do ataque é feita sempre como? Lado direito, a descida do Edson Mendes, ele tenta uma jogada ou um cruzamento até finalizar, ele já finalizou de pé esquerdo. O Gilson, um jogador que se movimenta bastante, quer dizer, incomoda bastante, é corpulento, é forte. O Fluminense está atento a isso e é aquilo que eu disse, né? É o jogo mais perigoso que pode existir para um goleiro de time dos chamados grandes, né? No caso hoje o Murilo, porque quando você menos espera vem uma finalização, uma cabeçada, alguma coisa assim, tem que estar atento os 90 minutos. É o do Fluminense, o jogador que tem que ter mais atenção é o Murilo, indiscutivelmente. Mas o time do Sampaio Correia não está, eu percebo que sentindo obviamente a falta de entrosamento e um pouquinho de qualidade.
César, todo o Fluminense agora no campo de ataque. Bola tocada mais atrás com o Flávio. Chega pelo meio o Fluminense, Fábio Melo. Já ajeita na esquerda para o Júnior César. Tem o Roger encostando, bola para ele. Vai tentar armar uma jogada agora o Roger. Tentou o toque no meio para o Caio. De primeira para o Magno Alves. Devolveu para o Caio. Quando tentou passar foi desarmado. Rogerinho agora caindo pela direita. De vez em quando ele aparece lá na esquerda, mas se movimenta muito, né? Guarani 1, América Mineiro 1. Já é o jogo da volta, hein? Guarani venceu o primeiro jogo. Joga pelo empate. Esse resultado classifica o Guarani. Jogo no brinco de ouro. Olha aí, falta que favorece o Sampaio Corrêa. Perigosa, melhor para quem bate com o pé direito ali. Tudo isso com 35 minutos do primeiro tempo. Preocupação grande do Murilo, tá aí a repetição da falta. A falta realmente aconteceu, falta do César. E o Kaká, meio campo, já está no aquecimento há 10 minutos, Lucas. E nada de entrar, né? Vamos lá para a cobrança de falta, então. Favorece o Sampaio Corrêa, ajeitando o Fabinho. Agora vai. Agora a última conversa. Aquela última conversa com o Rafael Granite, né? Você está vendo aí o posicionamento dos jogadores da barreira do Fluminense. Vamos para a cobrança de falta. Barreira protegendo o canto direito do Murilo. Pode pintar uma jogada ensaiada, se bem que é pouco provável aí, né? Porque os jogadores se conhecem pouco. Murilo está bem colocado. Vem a cobrança de falta, Murilo! Olha o gol! Gol! Do Sampaio Corrêa, Gilson, com a número 9. Aos 36 minutos do primeiro tempo. Pegando o rebote do Murilo, uma bomba que explodiu no goleiro do Fluminense. Está aí a repetição. Gilson na sobra, empurrou lá no alto, ela entrou. 1 para o Sampaio Corrêa, 0 para o Fluminense. Veio uma cacetada, o Murilo espalhou para frente, né, Daniel? Ele estava bem colocado, tanto é que fez a defesa, mas é aquilo que eu disse, veio na surpresa para ele, né? Com muita força a cobrança. E aí ele só interceptou a bola, mas aí o Gilson se colocou bem. Aliás, tinha 2 jogadores do Sampaio Corrêa na área para aproveitar o rebote. E sobrou no pé do artilheiro. Quer dizer, o Gilson, como eu já disse, um jogador que está se movimentando bastante, fez o primeiro gol do jogo. 14, Kaká, meia, 22 anos, prata da casa, entrou no lugar do Juruna 7 do Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa na frente, 1-0. Resultado surpreendente. Apesar, claro, do Sampaio Corrêa jogar em casa, né? Jogar em São Luís, aqui em São Luís. Sidney. O gol saiu aos 36, agora temos 37 minutos do primeiro tempo. Marcão, Flávio. Fábio Melo. Chegou, dominou. Toca mais atrás com o César. Olha aí, adiantou demais o César, se atrapalhou. Vamos ver se o Fluminense vai sentir o gol que levou, né? Joinville faz 1-0 em cima do Americano. O Americano venceu em Campos por 3-0. E agora cartão amarelo para o Júnior. Primeiro cartão amarelo do jogo. Júnior, número 3 do Sampaio Corrêa. E a alteração do técnico Rafael Granite não foi opção tática, foi contusão. Está sentindo muitas dores o Juruna no tornozelo direito. E olha, uma falta perigosa. O Roger toma muita distância para cobrar, hein? Vai ele para a bola. Tá aí o Roger no detalhe para você. Barreira protegendo um pouco mais o canto direito do Alexandre, goleiro do Sampaio Corrêa. Vai o Roger. Pé esquerdo na bola, uma bomba no canto. Olha o gol. Grande defesa do goleiro Alexandre 2 vezes. E aí fica reclamando, o pareceu ali do Flávio. Olha a repetição, como ele espalmou para frente, jogada parecida também com a jogada do gol do Sampaio Corrêa. César chegou e o Alexandre mais uma vez salvou. O Alexandre que está voltando ao gol em substituição ao titular Júnior. Cruzamento fechado, perigoso, outra vez afastou a zaga do Sampaio Corrêa. Mais um escanteio que favorece o Fluminense. Vamos caminhando para o final já desse primeiro tempo, né? 1-0 Sampaio Corrêa. Cruzamento fechado de novo, bola passou na boca do gol, saiu do outro lado. Sport TV, o canal campeão. Fiat Doblô, você não estava esperando por isso.
Agora não tem muita pressa o Alexandre para a cobrança. Você tem as imagens ao vivo do estádio Castelão aqui em São Luís. Temperatura de 27 graus. Magro Alves brigou pela posse de bola, ganhou. Faz a inversão do jogo para o Flávio. Tem o César como opção mais atrás. Ele prefere o toque na frente. Roger. Flávio. Fábio Melo. De primeira, hein? Tocando de primeiro o Fluminense, Fábio Melo tentou o drible, acabou ficando no chão, falta marcada em cima dele, em cima do Sidney, né? Aí o Sidney no detalhe para você. Mais uma vez o Roger, já arriscou a primeira, deu uma grande chance ali para o Fluminense. O goleiro soltou, agora o Roger vai arriscar de novo. Chegamos agora a 40 minutos do primeiro tempo. Fluminense que já foi vice-campeão uma vez da Copa do Brasil em 92, perdendo na decisão para o Internacional de Porto Alegre. Roger, lançamento para dentro da área, jogando ensaiada, Regis de cabeça para trás, olha o gol pintando, impedimento já marcado. Regis adiantado do outro lado. Sport TV, o canal campeão. Pênalti, a bola que rola em mais de 25 países. Tá revendo aí o lance, olha só o Murilo como soltou e o Gilson não deu nem tempo pro Murilo se levantar para tentar a defesa de novo, né? Caio pediu na frente, Flávio. E pelo meio, Flávio. Magno Alves, Roger. Aqui na frente tirou bem o corpo o jogador do Fluminense, mas já havia marcação de falta. Nessa na hora o Fábio Melo. Momento que girou, ficou reclamando. Olha, com esse resultado, claro que tem muita coisa pela frente, mas com esse resultado aí, o Fluminense vai ter que vencer o jogo por 2 gols de diferença no Maracanã na próxima quarta-feira. Ou então, se der 1-0, pênaltis, né? E se por acaso o Fluminense vencer por 1 gol de diferença, mais 2-1, 3-2, daí em diante, a vaga é do Sampaio Correia, porque quem marca fora de casa leva vantagem. Júnior. A cobrança vai ser do Júnior César. Transmissão do Sport TV ao vivo da Copa do Brasil. Movimentação do Caio. Tentou o toque no meio para o Marcão, bola chegou para ele na dividida. Opa, foi falta, hein? Falta muito bem marcada. Náutico 1, Remo também 1. Mais um resultado da Copa do Brasil. Esse é jogo da volta já da Copa do Brasil. O primeiro jogo foi 2-2. Agora mais um empate. Ali colocado o Magno Alves se posicionando para tentar fazer a cobrança. Rogerinho chegou. Chegou também por ali o Kaká. Mais uma vez o Roger. Olha só a preocupação do Alexandre, goleiro do Sampaio Correia. E olha, pode ser o Magno Alves também. Foi ele quem ajeitou, hein? Agora foi ele quem ajeitou de pé direito. Pode mandar uma bomba. O Magno Alves pega muito forte na bola. Olha aí a barreira. Com o pé esquerdo na bola, bateu, bola sobrou dentro da área, tentou o Caio, não deu para chutar. Tirou a zaga do Sampaio Correia. Marcão. Magno Alves. Faz o levantamento na grande área, a bola passou por todo mundo, passou pelo César também. Tiro de meta que favorece o Sampaio Correia. Daniel de Paula, 43 minutos e meio. Resultado justo na sua opinião, ou o Fluminense não está tendo sorte nesse primeiro tempo? Não teve iniciativa, né? Poderia ser um pouco mais objetivo desde o início do jogo. Alguns toques de bola desnecessários, quer dizer, a inversão de papéis na equipe do Fluminense é muito grande. E isso está facilitando até um pouco o trabalho defensivo da equipe do Sampaio Correia, que teve o sufoco apenas naquela cobrança de falta, né, que o Roger fez, o goleiro soltou e o Fábio Melo, o César quase marcou no rebote. Fora isso, a equipe do Sampaio Correia tomou um pouco mais a iniciativa do jogo, mesmo desordenadamente. E o Anapolina empata o jogo, né? Anapolina 1-1 com o Juventude. Júnior.
Roger veio na marcação, esticou a perna esquerda, não deu para ele. Opa, Gilson trombou ali. Boa chegada. Vem Gilmar Serafim, preparou o pé direito, bateu para fora. Levou uma trombada ali o Gilmar Serafim do Gilson. Os dois se estranharam um pouquinho, não se entenderam. Mas de qualquer maneira a jogada saiu. Jogada perigosa para o Sampaio. Olha aí a repetição. Foi nesse momento aí, ó. O Gilson tirou ali, passou e o Gilmar Serafim bateu para fora. Vem o Fluminense. Caio. Bola chegando para o Júnior César. E tem muita gente aqui no Castelão com camisa do Fluminense, inclusive com aquela camisa laranja do Fluminense, né? Olha o Roger. Prendeu bola na esquerda, prepara o cruzamento. Ainda ele, fica difícil, rolou, mas atrás olha o chute. Defendeu o goleiro Alexandre. Defesa importante no canto direito. Com o Roger rolando mais atrás, hein? Um minuto de acréscimo é o que o árbitro vai dar, Lucas. 1 minuto. O chute foi do Sidney se apresentando ali. Vamos até 46 então. Roger no cruzamento, bola fechada no toque, vai sair o gol, olha o chute cruzado, Alexandre 2 vezes, olha o Flávio, bateu, Alexandre de novo, espetacular agora o goleiro do Sampaio Corrêa, 3 lindas defesas agora, hein, é o nome do jogo, hein, nesse primeiro tempo. O que ele fez ali foi realmente sensacional. Foi mais bonito que o goleiro do Canadá fez contra os Estados Unidos pela Copa Ouro. Foi realizado na América do Norte, mas um verdadeiro espetáculo de trabalho do goleiro Alexandre do Sampaio Corrêa. Realmente incrível, uma sequência de defesas. Chegamos agora a 46, hein? Vai terminar o primeiro tempo. Antes o Fluminense tem mais uma oportunidade. Alexandre outra vez ali. Tá salvando o Sampaio Corrêa de levar o gol até agora. Roger, levantamento na grande área pro Regis de cabeça. Tocou. Tocou com muita força. A bola vai sair, acabou saindo. Vai terminar o primeiro tempo, hein? Nesse momento, termina o primeiro tempo. 1 para o Sampaio Corrêa, 0 para o Fluminense. Leonardo Boris, Rui Guilherme. Muito bem, vamos conversar aqui com Alexandre. Fluminense que voltou com a mesma formação do primeiro, Lucas. Vamos lá para o segundo tempo, tá valendo. Começa o segundo tempo, a saída do tricolor carioca do Fluminense, enfrentando o tricolor maranhense, né? Por enquanto vai dando o time do Sampaio Corrêa 1-0. A única alteração no Sampaio Corrêa foi Kaká no primeiro tempo, 14,6 no lugar do Juruna, 7 que saiu machucado. Amarelo para Sidney, camisa 5 do Fluminense pela falta cometida. Com 18 segundos ainda do segundo tempo, o Sidney levando o primeiro cartão amarelo do time do Fluminense. É o segundo do jogo. Primeiro foi para o Júnior do Sampaio Corrêa. Agora o Sidney do Fluminense também levando, se já teve a confirmação aí. Próxima sexta-feira tem Copa Sul Minas ao vivo aqui no Sport TV. Você não pode perder grandes jogos. Atlético Mineiro e Paraná ao vivo para todo o Brasil. Menos para Belo Horizonte, que vai acompanhar Pelotas e Curitiba. Esta sexta, véspera de carnaval, a partir das 8 da noite para você. Tentativa do Gilmar Serafim, ficou no chão, pediu a falta, o árbitro não deu. Vem o Roger. Pela direita o Roger buscava o drible. O último toque foi do Kaká, lateral para o Fluminense. Tá aí o Rafael Granite. E agora o Flávio, né? O jovem Flávio. Tem 21 anos, é de Niterói, no Rio de Janeiro. É do Fluminense desde as categorias de base, né? Júnior César. Todos os jogadores do banco de reservas do Sampaio Corrêa no trabalho de aquecimento. Ali o Flávio tocou na frente. Bola escapuliu ali do Sidney. Regis. Você está vendo aí o banco de reservas do Sampaio Corrêa. Os jogadores, todos eles, no trabalho de aquecimento. Caio preparou, tentou girar, tenta se livrar da marcação. Rola para o Flávio. Puxou para o meio. Ainda o Flávio tenta a jogada individual. Prende, gira. Está muito congestionado ali pelo meio, né? Lançamento na direção do Magno Alves. Vai tentar ganhar. Ele contra o marcador. Levou vantagem Magno Alves. Boa jogada. Invadiu a grande área. Preparou o cruzamento. É bom a saída do goleiro Alexandre. O cruzamento foi em cima do goleiro. O Roger tentou chegar, mas não deu. Chegou um pouquinho atrasado. Está aí a repetição do lance. Alexandre, que tem 28 anos, veio do Comercial de Ribeirão Preto e era a reserva do goleiro Júnior, que não está atuando porque teve uma hipoglicemia.
Júnior César. Essa é a Copa do Brasil, hoje com jogos importantes. Náutico e Remo, Guarani, América Mineiro, Joinville Americano, Botafogo de Ribeirão Preto Esporte. E o vencedor desse confronto enfrenta Atlético de Roraima ou Paysandu. Você vê aí o Rony, né, no trabalho de aquecimento. Todos os jogadores aí no trabalho de aquecimento. Passou ali o Alex. Você viu também o Maurício Fernandes. E aí o Flávio, movimentação do Fluminense no campo de ataque. 1-0 Sampaio Corrêa. O gol saiu aos 36 do primeiro tempo. Gol do Gilson. Olha o César. E pra cima ali o César, hein? Marcão fez a proteção, Regis. Olha aí o Regis, não pode brincar aí não. Mesmo assim ele conseguiu um lençol bonito, mas ali... Era o recurso que ele tinha, você está certíssimo, Lucas. Ali você viu que o César desceu, ficou só o Regis e quem fez a proteção foi o Marcão. É perigosíssimo isso. Magno Alves puxa para o meio, toca na frente, boa bola chegando para o Sidney, preparou, tenta limpar o lance na perna esquerda, leva para o lado da grande área, tá aí o cruzamento, a zaga falhou. Tava ali o Gilmar Serafim para tirar. Toque de cabeça do Marcão. Caiu o jogador do Fluminense, ficou sentindo. O árbitro não marcou nada no lance, hein? Chegamos a quase 4 minutos. Tá aí o Flávio roubando mais uma bola. Toca na frente pro Roger. Vai partir para a jogada individual. Ainda o Roger. Tentou o drible, acabou ficando na marcação. Na sequência ele fez a falta em cima do Kaká, hein? Fez a falta e insistiu na falta, né? O lance até para cartão amarelo do jogador do Fluminense. Ele deu até uma pisadinha ali. Olha a repetição aí do lençol do Regis. Teve tranquilidade, agora o Kaká fica caído. O lance é que o Roger acabou deixando o pé ali. Roger que perdeu um pênalti contra o São Paulo, mas fez 2 belíssimos gols. Um do meio de campo, um gol antológico realmente do Roger. Mostrando muito talento no torneio Rio São Paulo e também querendo mostrar na Copa do Brasil. Lucas, e o Sampaio Corrêa na Copa Norte só venceu o Oeiras na primeira partida por 1-0, depois perdeu para o Moto por 2-1 e para o River por 3-2. É o penúltimo colocado, né? No grupo C tem apenas 3 pontos ganhos. A classificação para a segunda fase da Copa Norte do Sampaio Corrêa é muito difícil. E foi a segunda derrota do técnico Rafael Granite à frente do time do Sampaio Corrêa. Rafael Granite, que tem 48 anos, já dirigiu o Bom Sucesso, a Portuguesa, Bangu, começou no São Cristóvão e ficou 10 anos em Santa Catarina. De qualquer maneira, o Sampaio Corrêa ainda tem 3 jogos para disputar na Copa Norte, pode chegar a 12 pontos, ainda acredita numa classificação. É difícil, claro, mas não é impossível. César. Prende bola. Fábio Melo. Toca com o Júnior César do outro lado, lado esquerdo. Prepara o lançamento. O árbitro está marcando uma falta, hein? Falta que favorece o Fluminense lá do lado esquerdo. Pode levar perigo. Quase 6 minutos do segundo tempo. Vai ter bola levantada na grande área. Foi nessa bola aí do Roger. Ele foi tocado. E no momento que botou a bola na frente, foi tocado. A falta realmente aconteceu. Um jogador do Sampaio Corrêa na barreira. Tem muita gente lá dentro, hein? Regis que sobe muito bem. Já fez gol de cabeça. O Regis completando 100 jogos. O César também completando hoje 100 jogos com a camisa do Fluminense. A movimentação é muito grande. Um agarra-garra incrível ali, hein? Dentro da área. Quando o árbitro agora chama a atenção dos jogadores pelo agarra-agarra. Vamos lá, cobrança do Roger. Cobrança fechada, perigosa, com muita força. A bola passa por todo mundo. Vai sobrar para o Regis do outro lado. Toca mais atrás. Sidney. Tem a opção pelo meio, né? O toque para o Fábio Melo. Lançamento em profundidade. Lindo lançamento. Toque de cabeça. Olha a chegada do Magno Alves. Tentou puxar, não deu. Ficou pedindo o pênalti ali. Era o César que estava dentro da área, né? Os zagueiros continuaram ali dentro da área. Fabinho. Fabinho ganhou. E a falta marcada. O árbitro estava longe do lance. Agora a torcida do Sampaio Corrêa protestou e muito aqui no Castelão, hein? Em São Luís. Sport TV, o canal campeão. Banco Real, o banco da sua vida. Lembrando que nesta sexta começa a Copa Davis para você. Direto de Ostrava, na República Tcheca, Brasil e República Tcheca.
Copa Davis, o Brasil sem o Guga, tentando passar da primeira fase do Grupo Mundial da Davis. E olha, a partir de 10h30 da manhã, horário do Brasil, teremos 2 jogos de simples, o primeiro dia do confronto. Brasil com Simoni, Sareta, Meligeni e Andressa. Direto de Ostrava. É uma quadra de carpete, uma quadra coberta de carpete. Olha Lucas. aí a Juventude fazendo 2-1 em cima do Anapolina, pois não. Para o Fluminense se classificar de forma direta e não existir o segundo jogo marcado para quarta-feira de cinzas no Rio de Janeiro, a necessidade do Fluminense vencer aqui em São Luís o Sampaio por 2 gols de diferença. No caso agora, 3-1 é o placar para o Fluminense se classificar diretamente. Lançamento para o Gilson. Ele no mano a mano na marcação, ele com o Regis. Impedimento já marcado aí do ataque do Sampaio Correia. E se o Sampaio vencer aqui com a diferença de 2 gols, tem o jogo na próxima quarta-feira. É, isso aí só vale para o time visitante, né? Claro, se o Sampaio Correia vencer por 2 ou 3 gols de diferença, vamos ter o jogo da volta, mas aí o Fluminense vai precisar fazer um bom placar, um bom resultado lá no Maracanã na próxima quarta-feira, quarta-feira de cinzas. Opa! E aí a vantagem passa a ser do Sampaio, que jogaria pelo empate, Lucas. Se vencer aqui no caso, né? Outra cobrada pelo Marcão. Flávio. Toque para o César, já vem o Gilson na marcação. Flávio apertando na marcação e sempre marcando no campo de defesa, né? O Sampaio Correia. Roger. Botou na frente o Roger, ainda ele, prendeu. Roger trabalhou, tocou de ladinho. Boa bola chegando para o Fábio Melo. Prepara o lançamento para dentro da área. Bola com muita força e para ninguém, hein? Olha, e o Oswaldo Oliveira começa a dar demonstrações, olhando já para o relógio, viu o tempo de jogo, preocupado, já está dando demonstração de insatisfação com a equipe do Fluminense. É, o Daniel, ele tem Alex Rony. Aliás, Alex Rony e Marco Brito. São 3 jogadores de frente aí, 3 atacantes. Você colocaria alguém nesse time no segundo tempo, Daniel? Eu tentaria o garoto Alex. Depois, com a eventualidade de continuar havendo, né, a necessidade, mais o Rony. Depois, mais o Marco Brito. Olha o Flávio tocando na frente. Sidney tentou para o Caio, a tabela saiu, mas o toque foi muito forte para o Sidney. Acabou tirando dali o Rogério, lateral, que favorece o Fluminense. Novo momento de impaciência do Oswaldo, baixou a cabeça, coçou ali perto da orelha direita. Está realmente preocupado o Oswaldo Oliveira, Lucas. É, chegamos a 10 minutos do segundo tempo. Cobrança do Flávio. Bola para ele de novo. Não quis o cruzamento, preferiu o toque com o Magno Alves. Agora sim, levantamento na grande área era para o Caio. Roger também estava lá dentro. Tirou bem colocado o Júnior. Fabinho. Marcão vem na marcação em cima dele. Outra vez o Fabinho. Olha o Marcão. Chegou cometendo a falta, né? E olha, vai levar amarelo, hein? Olha aí. Cartão amarelo para o Marcão, número 7. Segundo amarelo para o Fluminense. No jogo, os 2 no segundo tempo. Esse é um sinal de intranquilidade da equipe do Fluminense. Além de tudo que já foi dito, né? Pelo Roger também, pelo Rui e até pelo Oswaldo. Quer dizer, a viagem, a derrota para o São Paulo, o calor, o gramado ruim, a vontade do Sampaio Correia. E aí teve o gol do Gilson, que colocou o Fluminense, sobretudo nesta volta para o segundo tempo, com pressa. E a pressa todo mundo sabe que é inimiga da perfeição. Então quanto mais cedo o Fluminense conseguir o gol de empate, se é que vai conseguir, menos a equipe vai sofrer as consequências desse desespero a que leva, né, o resultado negativo contra um adversário teoricamente inferior e com isso a equipe evita de dar a chance de o Sampaio Correia aproveitar esse desespero e num contragolpe decidir a partida. 4 deu apenas o lateral que favorece o Fluminense. Cobrança do Júnior César, não tem ninguém encostando ali, né? Agora sim encostou o Fábio Melo. Júnior César. Fábio Melo que hoje substitui Fernando Diniz. Está com problema muscular, nem viajou aqui para São Luís, né? Olha o César. Vai embora o César. Ele gosta do campo de ataque também, o César, hein? Aí buscou a tabela, não deu certo. Tá, e agora? Terceira vez que ele desce e dá o contragolpe para o Sampaio, olha lá. É verdade. Vem o Sampaio Correia com o Fabinho, prendeu o Rogerinho que está por ali. Agora sim para o Fabinho, aberto pela esquerda. Faz o levantamento na grande área. Do outro lado, Regis, bem colocado, tirou de cabeça. A torcida do Sampaio Correia, que começou o jogo desconfiada com o time, agora está aplaudindo até passe errado, Lucas. É verdade. Vai aplaudindo tudo. O torcedor é assim, né? Tá ganhando, tá tudo bem. O torcedor relaxa, fica tranquilo.
Aliás, o Fluminense que teve um momento muito ruim aqui em São Luís do Maranhão. Isso aconteceu em 99. Era um jogo pela Série C, pela terceira divisão do Campeonato Brasileiro contra o Motoclube. Esse jogo aconteceu no dia 8 de novembro. E olha, teve pancadaria no gramado. 6 jogadores foram expulsos, 3 do Fluminense. O Diogo Paulo César já estava no elenco. O Mano, também jogador do Fluminense, foi expulso. O Roger também participou da confusão. Foi uma tremenda confusão, né? Olha o Flávio. Toque para o Magno Alves, preferiu o cruzamento. Ele toca de cabeça. Tirou a zaga e escanteio para o Fluminense, hein? O Roger estava do outro lado, caindo na segunda trave. E houve o desvio. Agora a dupla de zaga vai para dentro da área. Roger estão atirando tudo no Roger ali. O cruzamento fechado, tirou o goleiro. Sobra ainda do Fluminense. Pode sair um chute de longe aí. Outro levantamento para a grande área. Já havia impedimento marcado no ataque do Fluminense. E o técnico na ocasião era o Valdir Espinosa, né? Depois o Fluminense acabou vencendo o Motoclube por 1-0 em Juiz de Fora. Tinha perdido o mando de campo na primeira partida. E na outra partida foram 3 jogos contra o Motoclube. O Fluminense dentro do Maracanã acabou vencendo por 2-1. Bola tocada mais atrás. Eu disse que o técnico era Espinosa, não, era o técnico Carlos Alberto Parreira, né? Comando do Fluminense, que levou o Fluminense aí à conquista da Série C do Campeonato Brasileiro, isso em 1999. Chegamos a 14 minutos e meio. Camisa 5, Wagner, do Sampaio Corrêa, caído em campo. E agora, claro que os jogadores do Sampaio Corrêa vão valorizar um pouco mais cada falta, cada lance mais perigoso. Olha só a repetição, realmente ele foi atingido, mas fica um pouquinho mais, né, para ganhar tempo. Gilson. Sampaio Corrêa vai conquistando um grande resultado. Lucas. Pois não, Rui. Vai entrar o Alan, que é meio campo no Fluminense. Alan tem a camisa 14. Contrariando aí as previsões. Olha o Joinville, 3-0, tá devolvendo o placar, hein? O americano em Campos venceu o Joinville por 3-0 e agora 3-0 para o Joinville. O jogo está sendo disputado lá no estádio Ernesto Sobrinho, em Joinville, Santa Catarina. Rogerinho passou bem, bateu o pé esquerdo, Murilo salvou. Gol do Sampaio Corrêa, Rogerinho com a número 11. Aos 15 minutos do segundo tempo, falha do goleiro Murilo. Rogerinho, 2 para o Sampaio Corrêa, 0 para o Fluminense. Olha só, pé esquerdo, bola ainda quicou na frente do Murilo. Olha aí, ó, ficou procurando, quando viu, a bola já estava lá dentro, hein, Daniel? Houve um desvio ali, ó, no meio do caminho. E aquilo atrapalhou um pouco o Murilo, mas não deixa de ter o mérito aí o Rogerinho fazendo a sua festa. E também não tira a falha, né? Houve uma certa falha do Murilo que tinha tempo, mesmo depois do desvio, ele caía para o canto certo, de conseguir interceptar a bola. Ele deu um tapa na bola e ela passou por cima dele com efeito. Quicou e continuou a sua trajetória até a rede do Fluminense. Quer dizer, tá aí, o Sampaio Corrêa continua. Agora, claro, desde o início do segundo tempo, sem se atirar demais ao ataque, né, mas sempre com bastante consciência até, Lucas, para sair para o jogo. Isso faz do Fluminense um time mais desesperado ainda. Exatamente aquilo que a gente acabava de dizer. O Fluminense no desespero, com pressa, vai saindo, vai dando espaço. Chega um jogador de experiência, que não está soberbo no jogo, mas tem experiência. O Rogerinho acertou um belo chute. Lucas. Oi. Fluminense mudou, saiu o Fábio Melo com a 9 e entrou o Alan com a número 14. E daqui a pouco, olha, não tenho dúvida, Oswaldo Oliveira daqui a pouco vai pensar em botar atacante aí, viu? O Fluminense tentar inverter essa situação. 17 minutos do segundo tempo, 2-0 Sampaio Corrêa. 2 jogadores à barreira, vai o Roger para a cobrança, jogou lá dentro da área, saiu o Alexandre, o zagueiro também saiu, os dois se estranharam ali. Faltou aquele deixa, né? Porque o Alexandre saiu, o zagueiro também, os dois tocaram na bola e o Alexandre não conseguiu segurar, né?
O Alan tem 19 anos, Lucas, que entrou com a camisa 14 no Fluminense. É formado nas divisões de base do tricolor. Aí o Alan já fez a primeira movimentação dele ali. Bola chegando pelo meio. Magno Alves tentou. Fica de costas para a marcação. Alan. Roger. Movimentação, toque mais atrás com o Júnior César. De primeira para o Sidney. Pode até arriscar dali. Vai mandar o pé direito. Uma bomba. Bola passando por cima do gol. Sport TV, o canal campeão. Interligue 23. Seus interurbanos nacionais e internacionais na mesma conta da operadora local. E agora é festa total aqui no Castelão. Olha só, a movimentação do torcedor, chamados bolivianos, né? Pelas cores do time do Sampaio Corrêa aqui em São Luís. Júnior César. Levou vantagem no lance, hein? Faz boa jogada, foi seguro ali pela camisa. Foi falta até para cartão. Mas o árbitro preferiu dar uma aliviada ali. O Fluminense tem que sair daqui com pelo menos um gol marcado, que na Copa do Brasil é critério de desempate. Porque aí pode vencer por 1-0 jogando no Maracanã, né? Então, ele vai precisar sair para cima agora do Sampaio Corrêa com o agravante de continuar correndo o risco de um contragolpe. Porque tá todo mundo marcando na equipe do Sampaio. Só o Gilson perdeu lá na frente, muitas vezes só com o Regis, né, como marcador. E o Marcão ali de segurança, vamos dizer assim, né, de porteiro da defesa do Fluminense. Porque o César virou atacante há muito tempo. Agora que ele ficou e o Regis que vai descendo. Mas é perigosíssimo. Sai daqui com a vantagem de 2 gols negativos. Não que ele não tenha condições de golear o Sampaio Corrêa, porque vai precisar de uma goleada, né? Mas fica mais difícil. Olha o Alan tocando, o Júnior César leva no fundo o cruzamento, bola bateu no jogador do Sampaio Corrêa, saiu escanteio que favorece o Fluminense. O Regis está ali, ó, já estava no ataque, vai continuar dentro da área, né? E o César também vai para dentro da área para buscar a cabeçada. Você está vendo o Flávio aí no detalhe, Caio também, Caio meio sumido no jogo. Vamos chegando a quase 20 minutos do segundo tempo. Aí a cobrança de escanteio. Bola levantada na primeira trave, tirou a zaga, voltou o Flávio, tentou o toque por ali. Sampaio Corrêa tentando sair para o jogo. Flávio parou, falta que favorece o time da casa. Esta sexta-feira tem Copa Sul Minas para você. Atlético Mineiro e Paraná ao vivo para todo o Brasil a partir das 8 da noite, menos para Belo Horizonte, que vai ficar com Pelotas e Curitiba. E é claro, você sabe, sábado de carnaval tem muito futebol. Torneio Rio-São Paulo no Sport TV e Premier. E teremos Et Jundiaí e Vasco para todo o Brasil. América e Corinthians também no Sport TV. E teremos no Premier Esportes Fluminense e Ponte Preta às 4h30. Palmeiras e Santos às 4h30. Botafogo e São Paulo às 6h30. Americano e Flamengo também às 6h30. Grandes jogos no Premier também. Magno Alves. Roger. Tentou o toque no meio ali. Era para a chegada do Marcão que estava descendo. O Roger levantou demais a perna, mesmo assim a bola fica com o Rogerinho. O Roger briga na marcação, último toque dele, visivelmente contrariado também aí o Roger. Estava chateado no intervalo, na volta do intervalo, inclusive dizendo da bronca que tinha levado do técnico Oswaldo Oliveira. Ele continua uma fera, o Roger, né? Lucas. Pois não, Boris. Rafael Granite conversa com o zagueiro Lúcio Flávio, 13. Vai sair Gilmar Serafim, 13 no 8 no Sampaio Corrêa. O Lúcio Flávio que é zagueiro. Vai tentar fechar mais o time, né? Para segurar esses 2-0, que é um grande resultado, sem dúvida alguma, para o Sampaio Corrêa. Alan. Os próprios jornais aqui de São Luís, no Maranhão, falavam da dificuldade que o Sampaio Corrêa teria para disputar o jogo da volta no Maracanã na quarta-feira. Quer dizer, está vencendo por 2-0, já começa a pensar em classificação o Sampaio Corrêa, né? Olha o toque, Magno Alves. Olha o lançamento, era na tentativa do Caio. Tirou a zaga. Fabinho. Tocando mais atrás com Edson Mendes.
Você também vai acompanhar no sábado o torneio Sul Minas, Copa Sul Minas, no Premier Esportes Internacional e Cruzeiro, às 3h30 da tarde, ao vivo exclusivo. E Malutron e Grêmio também às 3h30 da tarde. E olha, os jogos no Premier Esportes, inclusive para as cidades onde são realizados os jogos. Vai entrar Rony no Fluminense, já com a camisa número 18. Você falou do Alex primeiro, Daniel. Primeiro vai entrar então o Rony. Primeiro entrou o Alan, né, no meio. Agora o Rony com a número 18. Ele tentou avançar o Caio para jogar junto com o Magno Alves e fazer o que deveria ser feito por um desses meninos que eu citei, ou o Marco, ou o Alex, ou o próprio Rony. Mas só que quem está saindo da área para buscar jogo é o Magno, e aí ninguém entra no lugar dele lá dentro. Quando muito, um volante vai entrar na área do Sampaio Corrêa para tentar receber uma bola. Tá tudo errado no Fluminense. Com o Rony em campo, o Flu deve fixar o Magno como referência de ataque, jogador de área, né? E com a movimentação dos jogadores de fora da área, não sabem de que vai sair, pode até ser o Caio, por que não? É ele mesmo, pois Daniel. É, então, com mais velocidade na movimentação e toques rápidos, aproximação dos jogadores que vêm de trás com esse jogador de frente, pode abrir um pouquinho mais a defesa do Sampaio Corrêa, mas tá difícil, hein? Vai sair o Caio com a 11 e entra Rony com a número 18. Tentativa do Roger, mais uma jogada individual, torcedor pegando no pé do Roger. Tá ali o Edson Mendes, consegue sair na tranquilidade pelo Sampaio Corrêa. 2-0 para o Sampaio Corrêa aqui em São Luís do Maranhão. E olha, aqui também tem horário de verão, hein? Para quem ainda tinha dúvidas com relação ao horário aqui, 10h08 também. Vai sair então o Caio com a número 11 para a entrada do Rony com a número 18 no Fluminense. Quando você está revendo a falta do Sidney, Sidney que já tem cartão amarelo. O torcedor queria o vermelho. Tem que tomar cuidado, Sidney. Fabinho. Impedimento do Gilson. Marcado impedimento. Tá valendo nada isso aí. Tava um pouquinho adiantado, hein? Criciúma faz 1-0 do Gama. O jogo está sendo realizado no Heriberto Rilse em Criciúma. Tá aí o Caio. Tá saindo. O Caio estava mesmo apagado no jogo, né, Daniel? Estava e não deu ao time do Fluminense a agilidade das jogadas ofensivas, né? Até se deslocou com certa rapidez, Lucas, mas não estava soltando a bola como deveria. Rony, tentativa com o Flávio. Antecipação da marcação, bem colocado, tirou o Rogério. Vem de novo o Fluminense, recupera a posse de bola, o toque na frente. Alan. Bola chega pelo meio para o Sidney. Joinville 3-1 no Americano. Olha, esse golzinho do Americano aí vai classificando o time de Campos, hein, para a próxima fase, para a segunda fase da Copa do Brasil. O Americano venceu o primeiro jogo em Campos por 3-0. O Joinville precisa fazer 2 gols agora para se classificar. Exatamente. É o regulamento que já é conhecido da Copa do Brasil. É diferente das outras competições regionais ou brasileiras, mas já é um regulamento conhecido porque vem assim já há muitos anos. Flávio toca na frente. Olha a tentativa do Rony. Ficou no chão, pediu a falta. O árbitro estava muito perto do lance e não marcou. A partir da próxima sexta-feira também começa os Jogos Olímpicos de Inverno, direto de Salt Lake City, em Utah, nos Estados Unidos. Aí o técnico Oswaldo de Oliveira. Edson Mendes faz o lançamento, era para o Fabinho. O primeiro chegou bem colocado, o Regis tirando. Gilson bem na marcação também. Prefere sair jogando com o Sidney. Flávio. Tentativa do Magno Alves, empurrou na frente, boa bola para o Sidney. Já disparou o Rony pedindo bola, lançamento para ele, matou no peito. No momento que matou no peito, o Júnior já chegou duro na marcação. Agora o Gilson pedindo a falta. Falta do César em cima dele, hein? E tá marcada. E olha, o árbitro chamou, hein? E o César ficou reclamando que ele que foi seguro pela camisa e o árbitro não deu nem bola. Além disso, indicou, lá na frente você não deu em cima do Rony, aqui você dá. Ora, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Velha frase, um erro não pode levar ao outro.
17, Alex Carioca, ele veio da Bélgica, faz a sua estreia hoje no Sampaio Correia. Vai sair Fabinho 10, 17 no 10 no Sampaio Correia. E olha, Napolina 1, Juventude de Caxias do Sul 4. Com esse resultado, a Napolina eliminado, Juventude já direto na segunda fase, né? Aí o Rafael Granite. Fluminense que em 2000, pela Copa do Brasil, eliminou o Vasco nas oitavas de final. Era aquele jogo em que o Fluminense conseguiu a classificação dentro de São Januário. Aquela época em que o Eurico Miranda dizia que ia multar os jogadores do Vasco caso perdessem para o Fluminense. O Fluminense ainda estava com aquele ranço de terceira divisão, de time pequeno, e conseguiu a classificação no empate de 2-2 dentro de São Januário. Me lembro daquele jogo, estive lá em São Januário naquela noite. E realmente ali o Fluminense estava dando mostras do que dá hoje o time do Sampaio Correia, né? E o Vasco era o Fluminense desta noite. Júnior César. O primeiro jogo foi 3-3 no Maracanã. Segundo jogo 2-2. E vem de novo o Fluminense com Flávio. Olha o lançamento em profundidade. Alegrense vai empatando 0-0. O River do Piauí vai empatando com o Corinthians 0-0. Dificuldade aí para todo mundo, né? Jogando contra equipes de menor projeção no futebol brasileiro. Continua um jogador caído aí do Sampaio Correia. Agora teremos alteração. É o Alex Carioca, que é atacante 17. 2 jogadores agora do Sampaio Correia caídos no gramado. Aí só informando mais uma vez, nesse ano em que o Fluminense eliminou o Vasco nas oitavas, chegou às quartas de final, acabou sendo eliminado pelo Atlético Mineiro. O jogo no Mineirão foi 2-2 no Mineirão e 3-3 no Maracanã. Aí saindo o Fabinho então, com a número 10, para a entrada do Alex Carioca com a número 17. Sport TV, o canal campeão. Kaiser, a cerveja que sempre vai bem. Sidney. Bola tocada para o Marcão. Faz a devolução para o Alan. Abertura do lado direito, passe muito ruim para o Flávio. Vem o Sampaio Correia, agora buscando o contra-ataque. Só parte na boa, né? Tá aí o Rogerinho. Ele com o Rogério. Gilson já pediu, já tá lá dentro da área. O Alex também. Rogério levou no fundo. Rogerinho. Chegamos a 30 minutos do segundo tempo. 2-0 Sampaio Correia. É isso mesmo. Rogério. Sidney vem na marcação. Tocou por trás o Sidney. Mais uma falta. E o time do Sampaio Correia leva esse nome em homenagem ao primeiro hidroavião que aterrissou nas águas aqui em São Luís. Você está revendo a falta que aconteceu do Sidney em cima do Rogério. Realmente aconteceu a falta. Edson Mendes. Júnior César. Está marcada a falta que favorece o Fluminense. Aí a repetição do lance. Falta realmente aconteceu do Alex Carioca. E o Rogerinho, rapaz, tinha feito um gol no confronto dele pelo Madureira contra o Fluminense. E hoje, estreando no Sampaio, faz mais um gol. É verdade. Mostrou que contra o time do Fluminense ele dá sorte, né? Tem estrela aí. Ele que foi campeão estadual com o Fluminense em 1995, naquela final com o Flamengo, né? E o detalhe, Lucas, que o Madureira é tricolor e o Sampaio Correia também é tricolor. Aliás, as cores são parecidíssimas, né? Do Madureira com o Sampaio Correia. Vem o Rony, conseguiu roubar essa bola, hein? Rony toca com o Roger, a tabela saiu, mas o passe foi ruim pro Rony. O tempo vai passando e o Fluminense tem uma situação bastante difícil agora na Copa do Brasil, hein? Perdendo por 2-0. Se repetir o placar no Maracanã, 2-0, vamos para os pênaltis. E olha, se o Sampaio Correia fizer um gol, o Fluminense não vai bastar 2 gols de diferença, não. Vai ter que vencer por 3 gols de diferença, né? Se o Sampaio Correia fizer um. Cartão amarelo para Lúcio Flávio, 13. Falta perigosa que favorece o Fluminense. Mais uma vez está ajeitando o Roger. Vai todo mundo lá para dentro da área. Posicionamento do Regis é sempre numa das extremidades, né? Ele fica tentando a cabeçada ali.
Mas agora está muito bem marcado. 32 minutos e meio. Vai para o Roger. Vai ele para a cobrança. Roger no levantamento. Olha só, para o Regis. Condição ilegal. Estava impedido aí o Regis. Náutico 3-2 no Remo. O Náutico vai se classificando. O primeiro jogo foi empate. 2-2. E agora o Náutico jogando em casa nos aflitos. Esse jogo começou no mesmo horário que o jogo daqui, né? Agora 3-2 para o Náutico. Finalmente o futebol pernambucano vai dando alguma alegria ao estado, né? É verdade. 2 rebaixados da Série A para a Série B no ano passado, o Sport Santa Cruz, e agora tentando ressuscitar o futebol do estado do Pernambuco, que não pode faltar, né? Que sempre foi muito forte. Olha o Botafogo fazendo 1-0 no Alegrense, lá no Espírito Santo. Por enquanto vai tendo o jogo da volta, mas Botafogo vai ficando com uma ótima situação e gol do Dodô, que definitivamente esse ano parece ser o ano do Dodô, né, Daniel? Querendo mostrar serviço, né? Agora, com todo respeito ao Remo, a Belém e ao estado do Pará, né? Marco Brito, número 16, vai entrar no Fluminense. Marco Brito é um homem de área, né? Homem de conclusão. Vai sair o Magnum Alves com a número 8 e vai entrar o Marco Brito. Trocou um atacante por outro atacante. Vem o Fluminense, Roger. Tentou o lançamento, ótimo lançamento na esquerda. Vem o Fluminense com o Marcão. Preparou o cruzamento, preferiu o toque no meio. Magno Alves. Aí brigou contra 2 jogadores, não se deu bem no lance, acabou sendo desarmado. Rogerinho tenta o contra-ataque, agora o Sampaio Correia. Vai vencendo por 2-0, 34 no segundo tempo. Lançamento é muito bom na esquerda. Tem um buraco aqui na defesa do Fluminense, do lado direito da defesa, lado esquerdo de ataque do Sampaio Correia. O toque, Murilo vai sair, é dele. É realmente um jogo que está entrando para a história aí do Sampaio Correia contra o Fluminense. Até porque o Sampaio não está vindo bem na Copa Norte. Vem com um grupo novo, técnico novo. Todas aquelas dificuldades que a gente já explicou aí durante a transmissão, né? Magno Alves vai sair daqui a pouco. Olha o lançamento para o Flávio. Condição legal, leva no fundo. Tentou o cruzamento, a bola bateu no zagueiro. Vai sair, saiu o escanteio. Aí o Roger que tem pressa. 35 do segundo tempo. Mais uma vez vai o Roger. Outra vez a torcida do Sampaio Correia. Você não está vendo aí, você está vendo a movimentação do Magno Alves, que já está saindo. Saiu lá na linha de fundo para a entrada do Marco Brito. E o Roger vai esperar justamente o posicionamento do Marco Brito dentro da área. Cruzamento fechado. Alexandre saiu de soco. Tirou a zaga do Sampaio Correia. Júnior César. Foi falta, mas o árbitro deu a lei da vantagem. Realmente teve vantagem agora o Sampaio Correia. Passou o Edson Mendes pedindo bola. Preferiu prender. Pode arriscar o chute. Pé direito. Murilo. Pegou no canto esquerdo. Murilo que falhou no segundo gol do Sampaio Correia. No chute do Rogerinho. Olha o Fluminense aí. Na afobação acaba perdendo a bola. César briga pela posse da bola. O César parecia que estava dormindo em campo, Lucas. Tá visivelmente desconcentrado agora o zagueiro do Fluminense. Marco Brito. Chegamos agora a 36 minutos. Rony. Espera, Marco Brito. Boa tabela com o Rony. Tem velocidade, invadiu a grande área. Pode fazer ainda o Rony. Tentou o toque pro meio. Sobra o chute. Gol do Fluminense. Marco Brito com a número 16. Aos 36 minutos do segundo tempo. Uma bomba de pé direito. Acabou de entrar o Marco Brito para diminuir para o Fluminense. 2 para o Sampaio Correia. 1 para o Fluminense. Que bomba, hein? Daniel. Tem estrela, né? Entrou, se aproximou bem, se colocou bem no ataque do Fluminense. E aí na sobra de bola, a zaga do time do Sampaio Correia tentou tirar da área e conseguiu. Só que aí apareceu o Brito. Sem marcação. Ele se posicionou bem, acertou um chutaço no gol do Alexandre, que não teria a menor chance de defesa nesse chute, porque foi realmente muito forte e bem colocado. O Marco Brito que esteve no Yokohama do Japão, né, emprestado, e agora retornou o Fluminense. Olha aí a tabela, saiu, bola também.
Sport TV, o canal campeão. Fiat Doblô. Você não estava esperando por isso. E agora, torcedor do Fluminense se manifestando aqui no Estádio Castelão. Torcedor do Sampaio Corrêa começa a vaiar. 2 para o Sampaio Corrêa, 1 para o Fluminense. Olha, com esse resultado, já que o regulamento da Copa do Brasil é diferente, Fluminense vencendo por 1-0 no Maracanã na próxima quarta-feira de cinzas. Olha o Fluminense, Rony caiu. Pênalti. Pênalti que favorece o Fluminense. Tá marcando, o árbitro estava longe do lance. O goleiro fica falando com ele, mas os jogadores do Sampaio Corrêa não reclamaram, hein? Roger tá colocado ali. Daqui de cima, Lucas, eu tive a impressão realmente que ele foi deslocado. Ele já tinha ultrapassado o Júnior, que inclusive já tem cartão amarelo. Se o árbitro prestou atenção no lance, deveria punir o jogador do Sampaio Corrêa com o segundo cartão amarelo e consequentemente o vermelho. Na minha opinião, foi bem marcado o pênalti, apesar de realmente o Marco Antônio Colares Brasil, árbitro do jogo, estar muito distante daquele lance. Vai o Roger para a cobrança. Houve um deslocamento do Rony, né? E aí o pênalti marcado, tem a chance de empatar o Fluminense, 38 minutos. E aí em 2 minutos o Fluminense pode igualar o placar aqui em São Luís do Maranhão. E aí jogar por uma vitória simples na próxima quarta-feira no Maracanã. Vai o Roger para a cobrança. Pé esquerdo, bateu para fora! Jogou por cima do gol, segundo pênalti consecutivo que o Roger perde pelo Fluminense, hein? Perdeu contra o São Paulo, o Rogério Ceni defendeu e agora jogou por cima. Bateu mal, hein, Daniel? Ele bateu igualzinho o jogador da Arábia Saudita que perdeu um pênalti contra a seleção brasileira nesta tarde no amistoso em Riad. E esse aí, pode-se dizer, é um jogador muito experiente, é o craque do time, mas não estava concentrado. Pegou realmente muito embaixo, com muita ansiedade e gerou esta imperfeição do Roger, da equipe do Fluminense. E olha, o Botafogo do Rio de Janeiro vai eliminando o Alegrense do Espírito Santo. E faz 2-0, jogo lá no Espírito Santo. Vem o Sampaio Corrêa, 2-1 para o Sampaio Corrêa. Se você fosse o técnico do Fluminense, Daniel, você não deixaria mais o Roger bater pênalti ou não? Depende do que se conversasse com ele daqui para frente, né? Depende. O Roger é um menino que, apesar de toda a sua genialidade, e a prova da sua genialidade são os lances que ele... Olha o Marco Brito chegando, a saída do Alexandre. Os lances que ele cria, né? Vide o gol de domingo no Morumbi. Mas mentalmente ainda não é um jogador preparado para ter uma regularidade que o permitisse estar, por exemplo, na seleção brasileira. Falta alguma coisa ao Roger e essa coisa seria exatamente o controle emocional. Então, bastando uma conversa com ninguém melhor do que o Oswaldo Oliveira para que ele possa se corrigir daqui para frente. A sua carreira tem que dar um pique definitivamente. Toque errado, Flávio. Vem o Fluminense tentando o gol de empate nesses minutos finais aí de partida. Vamos chegando a quase 41 minutos. Marco Brito. Deu outra movimentação o Fluminense, o Marco Brito, né? Também entrou descansado. Alan. Tinha o César pedindo, o Marco Brito pelo meio, bola para ele. Pode arriscar um chute dali, cortou para a perna esquerda, rolou para o Roger. Prepara o chute, bateu em cima do jogador do Sampaio Corrêa. Sport TV, o canal campeão. Pênalti, a bola que rola em mais de 25 países. Era o Rony que estava por ali, né? Outra vez, bola solta para o Rony, tenta a jogada individual. O corte por baixo aconteceu, escanteio para o Fluminense. Com 41-40, vai todo mundo agora para dentro da área. Ali colocado o César, também o Regis. Você está vendo a movimentação do Rony, o César já apareceu ali com a número 3. Marco Brito caindo na primeira trave. Movimentação intensa ali, hein? Tá aí a cobrança de escanteio com muito efeito. Saiu o Alexandre, deu um tapa, bola pro chão. Mesmo assim sai pro jogo Sampaio Corrêa no contra-ataque. Corinthians faz 1-0 em cima do River. O jogo em Teresina, né, no Piauí. David marcou pro Corinthians. E olha, esse jogo começou mais tarde, né? Começou às 9h45 da noite. Esse jogo do Corinthians contra o River.
Rony tentou se livrar da marcação. O último toque foi do jogador do Sampaio Corrêa, lateral que favorece o Fluminense. O Marco Brito ali. 42,5. Roger perdeu o pênalti. O Sampaio Corrêa vai vencendo por 2-1. Teremos o jogo da volta, né? No Maracanã na próxima quarta-feira. Quarta-feira de cinzas. Rony dominou, invadiu, caiu. Agora o árbitro disse que não houve nada. E o Rony fica sorrindo. Também não vai dar 2 seguidas, né? Só se for muito claro, né? Muito... Exatamente. Se não vai dar 2 seguidos, se não acontecer o segundo, né? E esse não aconteceu, não aconteceu. Esse foi ombro, a regra do futebol permite. E ele também quer voltar para o Ceará, né, Lucas? É, vai o Roger para a cobrança. Aí cruzamento fechado, Alexandre saiu, falhou. Depois voltou a defender e soltou de forma perigosíssima ali. E o Marco Antônio Colares Brasil assinalou para o quarto árbitro, Luiz Gonzaga de Souza, que só está esperando a confirmação. 3 minutos de acréscimo. É, vamos então até 48. Tem tempo ainda, hein? Tem tempo ou para o Sampaio aumentar ou para o Fluminense empatar, mas tem muito tempo de jogo ainda. Aqui no Castelão, em São Luís, com 27 graus de temperatura. Noite agradável aqui em São Luís do Maranhão. Lá no Morumbi, domingo, o Roger perdeu um pênalti, mas fez 2, né, Lucas? É verdade. Compensou. Regis vem pela esquerda e um deles foi um golaço, né? Aí do Regis, prende bola, toca mais atrás. Chegamos agora a 44 minutos. Oswaldo Oliveira está ali na sua área, observando o jogo. Lançamento, toque de peito, era para o Roger. Tentou ganhar o lance, não deu. Está marcada a falta do Roger, hein? Vai subir a placa agora de 3 minutos, hein? 44 minutos e meio. Daqui a pouquinho você vai ter no Sport TV News todas as informações da Copa do Brasil, as informações dos torneios regionais por todo o Brasil. Tem muita coisa para você no Sport TV News, logo depois da transmissão de Sampaio Corrêa e Fluminense. E tem aquele detalhe, né? 2-1 pênaltis, 1-0 classifica o Fluminense no Maracanã. E 3-2 ou 4-3, de 3-2 em diante, com a diferença de apenas 1 gol, Sampaio Corrêa classificado. Júnior César tentou ganhar. Opa! Chegou o jogador do Sampaio Corrêa, bateu bola, jogador do Fluminense, foi com tudo ali. Foi o Kaká. Vamos caminhando para 47 minutos, muito barulho da torcida do Sampaio Corrêa aqui no Castelão. E que barulho, hein, amigo? Bem embaixo da gente aqui. Vem pela esquerda, o toque do meio agora. Júnior César. Fica difícil por ali, prefere rolar na esquerda de novo. Vem lançamento do Regis. Procurando dentro da área ali o Marco Brito. O toque de cabeça foi bom. Não tá valendo nada, hein? O árbitro marcou a falta do Marco Brito dentro da área. Era isso que ele estava indicando ali. No momento que o Marco Brito subiu, fez a falta, que impedimento não existia no lance, você está vendo. Inclusive o assistente não levantou a bandeira. 47,5. Agora saiu do Alexandre. Toca de cabeça. Sobra do Fluminense de novo. Tentativa do Rony. Houve a falta. O árbitro não deu. Tá valendo tudo isso aí. Lançamento de novo na esquerda pro Rony. Tem o Roger dentro da área. Também o Marco Brito. O Rony tenta se livrar da marcação. Faz grande jogada. O Rony invadiu a grande área. Preparou. Olha o chute. A bola acabou batendo nele por último, né? Tiro de meta que favorece o Sampaio Corrêa. Os jogadores do Sampaio Corrêa já pedem o final do jogo. Já passamos realmente de 48. Vai terminar a qualquer momento aqui no Castelão. Olha aí os jogadores desesperados. É o Rafael Granite também. O árbitro deu uma olhada. Rogerinho fazendo uma pressão. É, grande vitória do Sampaio Corrêa aqui em São Luís, hein? 2-1. E vai o Alexandre. E o Criciúma venceu o Gama. Resultados finais. Botafogo de Ribeirão Preto 1-1 com o Sport. Aqui termina o jogo. 2 para o Sampaio Corrêa com muita comemoração. 1 para o Fluminense. Rui Guilherme e Leonardo Borges. Muito bem, vamos ouvir então o Rogerinho, que dá muita sorte contra o Fluminense. Muita sorte você dá contra o Fluminense, né, Rogerinho? Vamos ver. Valeu.
O mais importante é que o grupo está de parabéns pelo empenho, pela dedicação. Eu acho que está de parabéns. Que sorte que você dá contra o Fluminense, hein, Rogerinho? É verdade, eu acho que a gente tem uma... A gente dá sorte, né, contra a equipe do Fluminense, mas o mais importante é que o trabalho foi feito. Tivemos aí 5 dias só de trabalho. O grupo está de parabéns. Gostou desse vídeo, hein? Então curte, comenta e compartilha. Ah, e se inscreve no canal. Dá essa moral. Valeu!